Olá pessoal, vamos começar mais um novo componente, integração de mídias na educação. O meu nome é Haroldo, espero que possa ajudá-los com mais essa nova discussão. Primeiramente vamos ver então o que a gente está chamando aí de integração de mídias na educação. Antes mesmo da integração, da ideia de integração das mídias, a gente tem pelo menos aí dois pressupostos aí. Um é esse que está aí, o outro é esse que tem a ver com a educação, né? Quer dizer, aquele que resolve por alguma razão lidar com a educação, uma coisa que ele tem que se perguntar sempre é que tipo de homem ele quer forjar, que tipo de homem ele quer formar, né? Qual o projeto de educação ele está se vinculando. No nosso caso aqui, a gente está pensando, obviamente, na formação de um homem o mais integral possível, né? No sentido mais amplo possível. Não só formação de habilidades técnicas, profissionais, mas também comportamentos e valores, né? Formação da cidadania, por exemplo, valores políticos, de tudo aquilo que é necessário, de alguma forma, para o sujeito viver melhor consigo mesmo e em sociedade. Então, por isso, uma formação mais integral. O segundo pressuposto que vai ficar mais claro ao longo da discussão é que há um duplo regime de visão, crença, atuação, né? Esse sujeito, então, ele não é passivo, essa é a ideia, diante das mídias, né? A experiência mediada e a experiência estética é que formam esse sujeito, né? De um lado a gente tem essa experiência mediada por meio dos aparatos, dos meios de comunicação, né? E das informações que são recebidas, e de outro a gente tem o sujeito que apreende essas informações, mas isso não se dá de forma passiva. É isso que a gente vai compreender melhor, né? Então, inicialmente, por integração das mídias, a gente tá tentando, tá se perguntando qual a melhor forma de eu trabalhar com as mídias, né, de integrar as mídias nesse processo de formação dos sujeitos, né, nesse processo de ensino e aprendizagem, né, educacional, no sentido mais amplo. Ao longo, então, nossa proposta, então, ao longo do componente é discutir esses temas aí. Um conceito breve de mídias, não dá para aprofundar por causa do tempo e tal. A gente vai fazer alguns apontamentos sobre a linguagem das mídias, né? A integração, mais especificamente, a gente poderia pensá-la aí, né? Pelo menos de três formas, ela poderia acontecer aí de três formas. A gente vai trabalhar só com as duas primeiras, ou seja, integração como formação crítica, né? Os sujeitos diante da mídia. Como é que eu formo, então, leitores críticos, né? Para poder ler da melhor forma possível, né? Se posicionar da melhor forma possível frente a essas mídias, essas informações. Uma segunda integração poderia acontecer aí por meio da adoção de material de apoio pedagógico, né? Eu utilizo as mídias em sentido amplo como material pedagógico, os jornais, os programas, os vários programas televisivos, documentários, por exemplo, mesmo filmes, programas de entrevista, dentre outros. E um terceiro ponto que tem a ver com a integração, mas que a gente não vai trabalhar, é quando a indústria produz produtos midiáticos voltados para a educação, né? Quer dizer, a indústria percebeu que a mídia educacional, que os produtos midiáticos voltados para a educação dão lucro. E por último, um pouco de discussão metodológica mesmo, né? Quer dizer, já existem avanços
no que diz respeito a metodologias de ensino que usam as mídias, né? Na pedagogia de projetos, por exemplo, essa metodologia a gente poderia adotá-las, né, para integrar as mídias. Existe a educomunicação desenvolvida pelo pessoal da USP, na ECA, né, Escola de Comunicação e Artes. A mídia educação, que é uma palavra mais conhecida na Itália também. Então existem já algumas metodologias amadurecidas que têm como objetivo isso, integrar a mídia na educação, né? As unidades, então, são 3: mídia e experiência, forjando sujeitos; mídia e educação; integração como crítica, como a gente viu; e integração como incorporação, né, de materiais pedagógicos midiáticos. Não elaborados pela indústria propriamente com fins pedagógicos, né, não necessariamente, como a gente viu. Então, integração das mídias é isso, essa possibilidade de incorporar em todos os âmbitos do processo de formação e de ensino-aprendizagem as mídias. Então, há sempre uma possibilidade, sempre uma abertura, né, para isso. Antes de mais nada, então, um pouco de conceituação assim, da mídia, né? O que seria a mídia? Vem desse termo latim aí, média, plural de medium, que significa meio, efetivamente, não é? Fala-se muito de meios de comunicação ou dispositivos de difusão da informação e comunicação também. Na publicidade a gente tem os veículos de comunicação, né? Mídia impressa, jornais, revistas, de um lado, panfletos; de outro, a mídia eletrônica, que pode ser dividida em analógica e digital. No passado, a TV e o rádio. Atualmente aí a internet, e na internet hoje todas essas coisas agora funcionam sob base digital, sob essa linguagem, né, digital. Mesmo hoje a gente tem aí TV, rádio, via internet, que são digitais, né, vídeos, filmes, cinemas e por aí vai. Então, como meio, a tecnologia interliga os sujeitos. Vejam bem, o foco aí, que é um foco que eu trouxe ele de novo, mas é para a gente tentar desconstruir na próxima lâmina aí. Quando se fala de mídia, então, a ideia de dispositivos, né, ela está muito presente, de aparatos intermediando as relações, né, os sujeitos com os sujeitos com a informação. Mas a gente vai ver que mídia é um conceito mais amplo. A gente vai trabalhar com o conceito de mídia mais amplo que o conceito de aparato. Aparato é uma das possibilidades, um dos sentidos de mídia. Né? Esse filósofo Sandbott, então, ele atribui aí pelo menos 3 sentidos à mídia. No primeiro sentido, mídia é espaço-tempo, né? Quer dizer, é onde acontecem as coisas, é onde o homem interage com a realidade exterior. Eu preciso do espaço e do tempo, como formas da intuição, ele vai dizer, né? Então são meios constitutivos da nossa percepção e cognição. Sem o espaço-tempo eu não formo, eu não constituo nenhuma percepção, nenhuma cognição. Eu não consigo pensar e nem organizar a realidade, e identificando aí esses objetos que estão aí nesse real. Então, mídia, no sentido muito amplo, é espaço-tempo. Mídia, no sentido restrito, é imagem, oralidade e escrita. Não é? Ao longo da humanidade, o homem aí, né, da história da humanidade, o homem deu ênfase numa dessas mídias no que diz respeito à comunicação e transmissão do que a gente pode chamar do acervo ou patrimônio do conhecimento cultural, do conhecimento acumulado, né, do homem. Ora ele passou essas informações, ora ele transmitiu, né, interagiu por meio da imagem, depois a oralidade, depois veio a escrita, e hoje o digital, de alguma forma, conjugando, né, todas essas formas, elas estão acumuladas, a gente pode dizer assim, elas
numa internet, no computador, né? Então a gente tem tudo ao mesmo tempo, imagem, oralidade, escrita e por aí vai, né? Esse momento em que a gente vive. São formas elementares, então, em que se estrutura a compreensão humana da realidade. Compreensão humana por quê? Porque eu compreendo o real por meio dos outros também, por meio da imagem, da oralidade, da escrita, que eu tenho acesso, obviamente, né? Eu acendo a esses meios e com eles eu então estruturo essa compreensão que eu tenho da realidade, né? Ouvindo, vendo, lendo e assim sucessivamente. Eu sou sentido restrito de mídia, meios. E mais restrito ainda, ele vai dizer, aí sim, esse tem muito a ver com o aparato, né? São os meios tecnológicos de transmissão e recepção. Afetam também, né, o modo como experimentamos, organizamos e comunicamos os outros meios, espaço-tempo. Então, afeta o espaço-tempo, afeta a imagem, a fala, a escrita, não é? Na medida em que a tecnologia e os aparatos vão se desenvolvendo, vão avançando, vão se diferenciando também, vão surgindo outras formas de eu me comunicar, de organizar informação, de experimentar a realidade, e é isso que esse filósofo está dizendo, então. Então, ao mesmo tempo em que são sensíveis às transformações institucionais. A gente tem que lembrar também uma outra coisa que é muito importante, que por trás aí desses meios de comunicação, né, desses aparatos aí, existem verdadeiras instituições. Então a gente pode pensar a mídia também como uma grande instituição, né, formada por um conjunto de sujeitos, por um organismo, sujeitos que estabelecem uma relação entre si de divisão do trabalho, né? Um roteiriza, o outro faz a revisão, o outro capta a informação, né? O outro cria roteiros e assim sucessivamente, né? O importante é lembrar então que a mídia ela tem uma pauta, ela tem uma agenda, né? A TV tem uma agenda, o rádio tem uma agenda, né? Tem um conselho editorial, as revistas, por exemplo, né? Eu não tenho as informações, eu não tenho os fatos, a gente poderia dizer assim, os dados bruto, né, da realidade. O que eu tenho são os eventos interpretados, editados por essas instituições e que são veiculados. Então é bom a gente guardar isso aí, são instituições também. Então, como é que se dá a formação de sujeitos? A formação de sujeito é um processo de socialização, né? E se baseia na apropriação de parte da totalidade desse patrimônio cultural, né? Eu me aproprio desse patrimônio cultural que está aí disponível. Por que meio? Qual que é o meio? Qual que é a mídia que a gente está discutindo? O médium, né? Fundamental aí. O outro que eu me relaciono, a linguagem, né? O meio também. Os sistemas simbólicos, as imagens, a oralidade, a escrita, a gente falou do espaço, do tempo, e enfim, dessa grande instituição aí, a média, né? Uma grande instituição. É por meio desse conjunto, desse médium, né, que eu então me socializo, que eu me transformo num ser humano, né? O ser humano nasce de alguma forma um animal também, né? E como é que eu me torno um animal homem? Eu me torno um animal homem por meio da socialização, por esse longo processo de formação, de educação. Inserido ou submetido, interagindo constantemente com as mídias. Bom, é importante a gente lembrar então que isso é fundamental no nosso caso, que trabalhamos em educação, é que cada indivíduo experimenta ou vivencia essa relação ao seu modo, ou seja, não existe uma mídia, uma instituição e as informações que vêm do exterior e um sujeito passivo. Essa é a ideia. E isso se acreditou durante muito tempo, né? Haviam teorias, inclusive, teorias que discutiam sobre informação e comunicação que de alguma forma, né, alguns teóricos pensavam que pudesse ser assim, né? Que havia um processo de determinação. Não, cada sujeito vivencia ao seu modo, né? É nessa experiência, então, imediatamente vivida pelo sujeito, ela é vivida, que o material é recebido, percebido e causa nele sensações, impressões, emoções
significações. Então, a gente já vai ter melhor do que a gente então falar aí de forjar sujeitos, né, como se viesse algo de fora determinando os sujeitos. É melhor a gente falar o seguinte, pensar o seguinte, que o sujeito ou o leitor engaja-se, ou né, se engaja corporal, valorativa, intelectual e emocionalmente. Ele engaja o sentido e não o contrário. Não é o sentido que vem de fora e se assenta nele sem nenhuma intervenção dele. Não é? Então, no entanto, essa ideia de meios como aparatos, ela é muito resistente. E a maioria das pessoas ainda continua pensando assim, porque vem desse termo aí, média, da tradição americana, né? Meios ou veículos de comunicação de massa. Pensando, então, os meios exclusivamente como aparatos. E se pensa assim até hoje, né? Então, a gente tem que pensar que a experiência, né? Essa experiência de estar no mundo, a gente poderia dizer assim, é uma experiência, no que diz respeito aqui à nossa discussão, que tem duas vias, né? Tem um duplo regime, por isso que a gente falou lá no início, um duplo regime, porque de um lado é assim a experiência mediada pelos meios, por essa instituição, por esses aparatos, do outro é a experiência estética do sujeito, a experiência vivida do sujeito. Os sujeitos atribuem sentido, significado. Os sujeitos interpretam. Interpretam por quê? Porque eles têm também o seu próprio repertório, a sua própria vivência, a sua própria história de vida. Então, os sujeitos, naquilo que ele está recebendo, ele está constantemente interpretando, escolhendo, atribuindo sentido, atribuindo significado. E isso, lá na sala de aula, vai ser importante a gente ter isso claro, né? E é por isso que algumas pessoas, quando veem uma determinada imagem, uma determinada informação, uns atribuem um sentido, outro atribui um outro significado, e assim sucessivamente, né? Quando a gente lida com a educação, a gente lida então com um conjunto diferenciado de significados. E a gente precisa então analisar esses significados, refletir sobre eles de forma crítica, que a gente vai ver depois. Essa imagem então aí está dizendo o seguinte: de um lado, mídia como aparato, e agora vamos pensar a mídia. Essa unidade ela tem fundamentalmente como objetivo, né, ampliar o conceito de meios, né? Então agora a gente vai pensar meios como espaço-tempo, como imagem, como oralidade, como escrita, também como aparatos e como essa instituição, a mídia, não é? Que nos promove essa experiência mediada. Lembrando que, por mais que a experiência seja mediada, o sujeito nunca é passivo. O sujeito é ativo no processo, né? Por isso a gente falou lá atrás de uma experiência estética. Então, a experiência do sujeito, do estar no mundo mediado, né, das mídias e dos aparatos, é uma experiência que se dá sob duas setas, assim, não é de força, a gente pode dizer assim, duas direções. Uma experiência que é mediada de um lado, e a experiência que é estética do outro. É o sujeito atribuindo sentido a isso que é mediado, né? O sujeito escolhendo e assim sucessivamente. Na próxima unidade, então, a gente vai discutir sobre mídias e educação, integração como crítica, né? A ideia de formar sujeitos críticos. É isso por enquanto, né? Até a próxima unidade, então. Um abraço.